Olá, seja bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal, ficamos felizes em tê-los aqui. Hoje nós iremos relembrá-los a respeito de alguns conceitos principais da DTM e a sua principal diferença entre a ATM. Então, o que é a DTM? A DTM ela é mais conhecida por uma abreviação da disfunção temporomandibular e ela acontece quando há alterações articuladas que, relacionadas à ATM, acarreta nessa alteração que aquela pessoa tem, que se chama dessa disfunção temporomandibular. Ela geralmente afeta mulheres, tá? Mas elas afetam pessoas de todos os sexos em todo o mundo, de qualquer idade. Causas. Então, quais são as principais causas da DTM? Dentre as causas, temos os hábitos parafuncionais, as alterações hormonais, as severas maloclusões, traumas locais, predisposição genética, depressão, alterações sistêmicas e também o estresse. Mas dentre essas causas que a gente citou agora, a que com certeza, sem sombra de dúvidas, é uma das maiores causas da DTM, são as maloclusões. Então, a gente já estudou aqui no canal alguns tipos de maloclusões. E essas maloclusões, se elas não foram tratadas, com o que a gente pode tratar? Através de, principalmente, tratamentos ortodônticos, tratamentos restauradores, de reabilitação oral, de devolver a função para aquele paciente. Tudo isso pode estar acarretando em outras alterações do sistema estomatognático, que inclusive compõe, dentre eles, a ATM. Agora vamos falar sobre a relação ATM-DTM. Então, o que significa ATM e o que significa DTM? Então, a ATM, ela é uma articulação temporomandibular do sistema estomatognático. E a ATM, ela tem como função principal a mastigação, mas ela também age na fonética e também na função dos seus pacientes. Então, todo mundo tem uma ATM. Então, a ATM, ela serve no seu corpo principalmente para a mastigação, fonação e também a fonética. Já a DTM, por sua vez, em contrapartida, não é uma parte do corpo, tá? Mas são um conjunto de problemas, um conjunto de alterações que afetam a ATM. E essa sigla, ela tem, como nome, como a gente já falou, disfunção temporomandibular. Gente, se vocês estiverem gostando desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e também seguir a gente no nosso Instagram, canal Resumo de Odonto. Vamos rumo aos 15k aqui no canal, tá? Etiologia. Então, como a gente já viu, a DTM, ela afeta pessoas ao redor do mundo, de qualquer idade, qualquer sexo, mas afeta mais as mulheres. Mas dentre elas, a gente tem outras características que precisamos entender. Então, no Brasil, especificamente, no nosso país, eles são diagnosticados mais de 7 milhões de casos todos os anos por conta da DTM. E a principal causa disso, que é um tipo de maloclusão, é o apinhamento dentário e também os hábitos deletérios. Então, apinhamento dentário, os hábitos deletérios, como por exemplo a sucção de chupeta, a interposição digital, que são tipos de hábitos deletérios, eles são as principais causas dessa disfunção. E constantemente, acarreta nessa função da DTM. Outra razão para ter a formação de uma DTM, que também são hábitos deletérios, são a mastigação de chicletes constantemente. Então, pessoas que mascam chiclete o dia inteiro, acaba que tem um desgaste daquela articulação que sustenta tanto a mandíbula quanto ali faz sua função como a fonação, e também o roer de unhas. Então, todos esses tipos de hábitos deletérios que são constantes e repetitivos, eles podem estar ocasionando a DTM. Então, a DTM, apesar de ser resistente, ela pode ser sensível a movimentos repetitivos, como a gente falou anteriormente. Além disso, a pressão excessiva por mastigar pode causar outros sinais e sintomas, como dores de cabeça, dores de ouvido, zumbido, podendo prejudicar até mesmo as estruturas responsáveis pelas atividades relacionadas ao ato de abrir e fechar a boca, como os músculos da mastigação, os nervos, as artérias. Então, são todo um sistema que compõe para que você possa estar elevando, retraindo, protruindo
e também descendo a mandíbula. Gente, a gente sempre fala aqui no canal que nós respondemos as dúvidas de vocês com o maior carinho. A gente tá aqui para isso, tá? Mas a gente não faz nosso diagnóstico. Então, muitos de vocês comentam os nossos vídeos querendo diagnóstico e nós não podemos fazer isso. Porque você precisa procurar sempre o seu cirurgião dentista, tá? Porque ele é capaz de te ajudar, de fazer um diagnóstico preciso através de uma avaliação clínica, intraoral, através de exames complementares, se ele achar necessário, né, como radiografias panorâmicas, tomografias computadorizadas, e cabe a ele e você ter uma relação. Então, todo profissional de saúde, ele sempre vai te orientar a procurar outro profissional de saúde. Por exemplo, se você estiver sentindo uma dor no joelho, você vai procurar o quê? Um ortopedista. Não saber o diagnóstico para se autocuidar, tá? Então, sempre procure um profissional. Sinais. Então, quais são os sinais da DTM? Já que eu tô com suspeita de ter. E eu preciso ir no meu cirurgião dentista para que ele possa avaliar. Então, fica atento aí, tá? Dentre os sinais, temos a limitação de abertura bucal. Então, quando a pessoa ela vai descer para abrir a boca, ela sente que ela não consegue descer muito. E também, constantemente, ela não faz a mastigação de alimentos mais duros, prioriza fazer alimentos pastosos e líquidos. Ruídos articulares, não pode estar sentindo quando abre a boca aquele estralo. Perturbações visuais relacionadas à visão. Edema naquela região. Travamento em abertura e fechamento, então a pessoa abre a boca e não consegue voltar para o local inicial. E também o desvio mandibular de um lado da mandíbula. Então a mandíbula ela fica como se fosse para o lado esquerdo, desviado, ou para o lado direito, como a gente pode ver na imagem. Sintomas. Falamos sobre sinais e precisamos falar também sobre os sintomas. Dentre eles, a pessoa ela vai ter dor. Então, ela vai ter dor em várias áreas. Vai ter dor na face, dor no ouvido, dor na mandíbula, no pescoço, no ombro, nas costas, nas articulações. Ao abrir e fechar a boca, vai sentir dor. Quando boceja, né? Por exemplo, quando tá mastigando. Todos esses tipos de abertura, a pessoa vai estar sentindo dor. Além de enxaquecas, e vai sentir o ouvido como se tivesse tampado mesmo. Uma surdez momentânea, já que a ATM ela também faz parte, né, da fonação, como a gente falou anteriormente. E uma vertigem ou zumbido. Então, a pessoa pode pensar que aquilo ali que ela está sentindo não tem nada a ver com a mandíbula, a maxila, e sim com alguma alteração de ouvido, né? Então, por isso que é importante você procurar sempre o profissional para que ele possa diferenciar os diagnósticos. Então, o profissional, ele precisa estar atento à queixa dos pacientes, à sua queixa, à queixa do seu pai, do seu filho, do seu amigo, e ele tem que avaliar se essa dor, essa limitação de abertura de boca, elas são decorrentes de um problema muscular, ou se você está com problema muscular, ou se está com algum problema envolvendo a articulação. E depois que ele fez esse diagnóstico, geralmente é clínico, mas ele pode estar pedindo exames complementares, como tomografia computadorizada, ressonância magnética, até mesmo ultrassom, poder ajudar no diagnóstico dessa alteração. E qual é o tratamento? Então, o tratamento ele é feito de acordo com o tipo de DTM que o paciente apresenta. Mas, de modo geral, há dois principais tipos de tratamento para essas disfunções. Em casos mais simples, que são mais de 90% dos casos, são tratamentos mais clínicos, que eles incluem, né, o uso de dispositivos interoclusais, como a gente pode ver na imagem, nessa placa de mordida transparente, exercícios de fisioterapia, medicações, são os mais comuns. Porém, nos casos mais graves, pode existir a necessidade de fazer uma cirurgia. E essa cirurgia, tá, ela só é feita em âmbito além do cirurgião dentista. Então, o cirurgião dentista, ele provavelmente vai te encaminhar se for necessário fazer esta cirurgia. Então, quais são os outros tipos de tratamento que pode ter para esse paciente? Além da placa de mordida, que a gente falou, né, anteriormente, que é um aparelho para correção de mordida ortodôntico, você também pode estar utilizando algum tipo de aparelho ortopédico também dentário. O ajuste oclusal, através de desgastes, né? Você vai ali com papel carbono e observa se aquele paciente está ocluindo corretamente. E até mesmo restaurações para estar trazendo de volta aquela reabilitação dentária do paciente. E a reabilitação dentária, a reabilitação oral,
protética são os mais indicados a depender de cada caso, de cada paciente. Porque, lembrando, cada paciente tem um plano de tratamento individual. Você não deve integrar todos os seus pacientes em um plano de tratamento só, tá? Então, o profissional, ele deve priorizar o tratamento de menor risco, sempre, tá? Isso é primordial. E, para isso, o paciente ele precisa continuar prosseguindo com suas atividades normalmente e fazer o uso do tratamento. Porque não adianta o cirurgião dentista estar lá fazendo seus ajustes oclusais, restaurações, desgastando, fazendo a reabilitação oral protética, mas o paciente ele não está utilizando a placa de mordida, por exemplo. Então, precisa de um cuidado, né? De duas partes. Então, tanto o dentista fazer a sua parte, quanto o paciente fazer a sua parte também. E caso os tratamentos menos invasores não resolvam os casos, né, é indicado partir para a cirurgia, que, como eu falei, devem ser feitos de preferência por um cirurgião bucomaxilofacial. Bom, gente, então essa foi a nossa aula. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Uma aula muito importante que é de importância, assim, primária para todos os cirurgiões dentistas e futuros, que são vocês, nossos inscritos, saberem sobre isso. Tá? Então comenta aí embaixo se você ficou com alguma dúvida, que a gente vai tirar com o maior prazer. E inscreva-se no canal e ative o sininho. Então é isso. Valeu!